Olá, minha querida aluna, meu caro aluno, meu nome é Carlos Eduardo Guerra e eu venho conversar com você a respeito de um tema importantíssimo no momento do direito digital. Em primeiro lugar, o direito digital é uma realidade, é o ramo do direito que vem crescendo. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem que se preocupar com um profissional do direito chamado profissional 4.0 e dentro desse tema nós temos a questão do estupro virtual. E a conversa de hoje é a questão do estupro virtual, tanto no aspecto penal, quanto no aspecto civil, ou seja, da responsabilidade penal e da responsabilidade civil. Na questão penal, se é possível ou não imaginarmos o estupro virtual. E na questão do direito civil, quais seriam as consequências civis de tal fato. Mas antes disso, eu queria dar um recado a você, para que você fique atento à promoção no site. Em comemoração aos 10 anos do SERJ, todo o site, todos os cursos, com exceção dos cursos de pós-graduação, estão com 35% de desconto. Basta entrar no site que você verá isso, ok? Vamos agora conversar o nosso tema de hoje. Como eu disse, dentro do direito digital, o tema é o estupro virtual. Para a gente começar a falar sobre isso, acho que o ponto de partida é, com todo esse crescimento tecnológico, a gente precisa ver se de um lado há benefícios para a sociedade. Eu acho que não há nenhuma dúvida que os benefícios sociais são imensos com o avanço da tecnologia. Por outro lado, nós temos consequências jurídicas disso. Na verdade, não só no tema estupro virtual, mas em todo o direito digital, na verdade a gente tem que trabalhar com esse binômio. De um lado, o benefício para a sociedade. Ninguém pode imaginar um retrocesso no avanço da tecnologia. Atos como proibir o WhatsApp ou tentar controle da rede social são atos inócuos e que não atendem ao interesse social. Por um outro lado, a gente precisa olhar para as consequências jurídicas desse avanço digital. Por essa razão, a nossa pós visa isso, a conversar sobre os benefícios e as consequências. Dentro desse tema, a gente conversa a falar do cyberespaço. E do cyberespaço, qual é o problema? A questão da violência. Essa violência que está nas ruas, ela não fica apenas no âmbito das ruas, ou a violência doméstica, ela não fica apenas nesse campo. Hoje a violência, ela também está no espaço digital. O cyberespaço é um lugar também para violências, ou para ilícitos, sejam eles penais ou civis. Então, por essa razão, por você imaginar que nesses cyberespaços você não vai conseguir não levá-lo ao ato de violência, e a violência aqui não necessariamente a violência física, a gente precisa conversar um pouquinho a respeito de crimes virtuais. Na verdade, a nossa primeira pegada é chamar a atenção de você que a gente tem a figura dos crimes virtuais e a gente também tem atos ilícitos civis praticados na era digital. Então vamos começar a falar um pouquinho desses crimes virtuais e pedir a você um pouco de tranquilidade sobre esse ponto, porque no campo acadêmico ele está sendo muito desenvolvido. Nós temos diversos artigos que tratam dessa matéria. Então, por essa razão, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é isso. Então, no crime virtual, a gente vai falar em quê? Em toda a ação típica, ou seja, a questão da tipicidade, e aí daqui a pouquinho a gente vai ver que essa tipicidade pode ser própria, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ou não, antijurídica e culpável, cometida ou pela utilização de procedimento automático de dados ou de sua transmissão. Esse é o texto da Ivete Ferreira, que vai falar da gente isso aqui. Utilização do processo automático de dados ou de sua transmissão. É importante salientar que, através da questão digital, ilícitos penais são praticados. Eles podem ser praticados ou através desse processamento automático de dados, ou mesmo por essa transmissão de dados. E por essa razão, eu chamo a atenção de você para 3 tipos de crimes virtuais que a gente pode imaginar. Primeiro, o crime virtual puro. Nesse crime virtual puro é quando o objeto tutelado é o próprio sistema, entre aspas, é a própria internet.
A invasão ao dispositivo informático hoje é um tipo penal que está no artigo 154, a letra A. E esse artigo 154, letra A, ele vai trazer do que a gente chama você transmitir vírus. Só que essa transmissão de vírus é justamente isso, a ideia da invasão de dispositivos informáticos, que se dá muitas vezes através de vírus. Eu coloco um vírus no seu computador justamente para quê? Para eu obter dados. Nesse caso, você repara que todo o sistema, de certa maneira, está sendo atingido. E por fato de todo o sistema estar sendo atingido, nós vamos chamar de um crime virtual puro. Em outras palavras, nós temos crimes virtuais cuja tipicidade está extremamente ligado ao mundo virtual. Então, quando você fala numa invasão de dispositivo informático, significa dizer que a única maneira que eu tenho de cometer esse crime é dentro da questão virtual. E o objeto tutelado é a própria segurança virtual. É interessante aqui um bate-papo, e a aula de hoje é um pouco para isso, é que as pessoas não se tocam de que o mundo virtual ele é tão perigoso quanto uma rua. Só que as pessoas, nós, quando falo as pessoas, vamos botar na primeira pessoa do plural, nós não temos o mesmo cuidado. Eu acho que um bom exemplo disso é você imaginar o cuidado que você tem com a sua senha. A sua senha de banco você tem um certo cuidado, mas outras senhas não. Às vezes a gente põe numa câmera de casa que a gente tem acesso via celular, numa Smart TV, senhas como 0000, 01234, ou a senha que vem do fabricante, a gente nem se preocupa de que aquilo tem uma senha própria. Então, por essa razão, é preciso criar tipos penais que vão proteger esse usuário, essa pessoa que está navegando nessa esfera virtual. Daí a gente chama desses crimes puros. E o 154, letra A, é um bom exemplo disso. Agora, o crime virtual ele pode ser um crime comum. Ou seja, o tipo penal não é um tipo penal ligado à questão virtual, o tipo penal não está ali, o tipo penal é um tipo até antigo, muitas vezes existente em uma época que não havia nem computador, ou não era acessível às pessoas, mas através do meio virtual eu cometo esse crime. E aí um bom exemplo é a difamação. A difamação na internet. Ora, muito comum. Se nesse minuto da aula aqui a gente desse uma parada e a gente fosse para alguma rede social, Instagram, Facebook, Twitter ou qualquer uma, eu acho que a gente não precisaria esperar 5 minutos para chegarmos à conclusão que está tendo um ato de difamação ali dentro. Então a difamação na rede social é algo também extremamente comum. E aí o tipo penal é um tipo de difamação. É injúria, e aí, sei lá o que for. É o crime contra a honra. E o crime contra a honra é que sempre existiu. Você está usando a internet para isso, mas ele sempre existiu. E você tem um misto, que você tem um tipo, mas só que você acaba utilizando do meio da internet, que é o caso das transferências ilícitas em home bank. Então você acaba utilizando da internet para isso, você precisa da internet para isso, aqui é o hacker, aquele que vai entrar numa conta corrente para fazer esse desvio. Essa divisão é apenas para chamar a atenção de você que quando a gente estuda o direito digital, a gente precisa ter uma veia acadêmica. O estudo do direito digital ele vai juntar a questão acadêmica com a questão de ordem prática. Agora, é preciso que a gente tenha em mente isso. Não podemos ter um curso somente prático. A gente precisa ter uma pegada também acadêmica aqui, por isso é uma pós-graduação. E em cima disso, para a gente poder chegar a isso, para a gente poder entrar no estupro virtual, a gente passa antes pela figura da própria pornografia virtual. Só que essa pornografia virtual, alguns autores vão chamar de pornografia de vingança, que me parece um termo mais técnico. Eu chamei de virtual apenas para te chamar a atenção. E aí eu tenho um texto sugerido que você consegue na internet da Vitória de Macedo Bussi, que ela vai tratar dessa pornografia de vingança, contexto histórico-social e abordagem no direito brasileiro. E o que é isso? É aí que vai entrar o início da questão do estupro. Eu uso da internet para quê? Para difamar a pessoa, para atingir a pessoa.
Mas não é uma mera violação, não é uma mera difamação, é mais do que isso. O que eu estou praticando é literalmente a ideia de um estupro. Por quê? Porque eu vou tirar, exemplo, eu filmo uma relação sexual sem que a pessoa saiba que está sendo filmada. Eu posto uma foto daquela pessoa com quem eu mantive relação sexual nua ou seminua sem autorização dela. E muitas vezes eu faço isso para vingar. Há um caso interessante em que o ex-namorado cria um perfil falso. E nesse perfil falso ele mantém diálogo com a ex-namorada, sem ela saber que era ele, e ela acaba mandando nudes para ele. E ele usa esse nude justamente para se vingar dela. São esses aspectos do crime virtual que a gente tem que discutir. Então, quando a gente pensa na pornografia de vingança, é justamente isso. E é importante salientar que o estudo acadêmico disso é necessário, porque isso não é uma praxe apenas entre pessoas adultas. Isso está acontecendo também entre adolescentes. E essa pornografia de vingança, ela vai desde a vingança propriamente dita, desde a humilhação, desde o objeto de que a pessoa com quem você manteve a relação sexual é um mero objeto. Porque, às vezes, o que acontece nessa pornografia de vingança que você vai ver casos? A pessoa vai filmar, vai tirar a foto. Para quê? Para compartilhar entre os amigos no WhatsApp. Para dizer assim, olha quem eu estou pegando. Olha com quem eu mantive a relação sexual. Olha com quem eu transei. A pessoa é assim, é assado. E há casos, inclusive, de amigos ou que estão compartilhando aquela foto, que vão atribuir notas à pessoa que nem sabe o que está acontecendo, que nem sabe que foi filmada, que nem sabe que foi tirada a foto. Então, essa pornografia de vingança vai desde a vingança propriamente dita, mas também em ver o parceiro, a pessoa com quem você está mantendo a relação sexual, e normalmente uma mulher, como um mero objeto. E é sobre isso que a gente tem que passar a discutir. E dentro dessa temática, a gente passa a entrar no seguinte aspecto. É possível ou não eu admitir o estupro virtual? Ou seja, a figura de um estupro virtual é possível ou não de ser feito? Eu posso imaginar o estupro virtual ou não? E para isso, o artigo base é o artigo 213 do Código Penal. A questão é que o 213 ele teve uma mudança radical em 2009, quando houve a mudança do seu tipo. Quando a gente passa a falar que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. A questão é, a partir da mudança de 2009, quando ele fala assim, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, né? Esse finalzinho aqui. É necessário ou não o contato físico? Essa é a divergência doutrinária. A divergência doutrinária encontra-se no fato de que se é ou não necessário o contato físico. Se eu posso ter estupro sem o contato físico. Isso é pacífico? Não. Ainda hoje isso não é pacífico. Você vai encontrar correntes que vão exigir que no estupro há necessidade do contato físico. Outras correntes entenderão que não é necessário isso. Hoje a maioria tende a compreender de que pode haver estupro sem o contato físico. Agora, antes da gente chamar a atenção de que doutrina é essa, isso não é unânime. Isso não é necessariamente uma unanimidade. Combinado? Então vamos lá. Doutrina contemporânea. Aqui eu dou um exemplo do Rogério Greco. Pré-chamada doutrina contemporânea, e que eu chamaria naquela visão clássica, a maioria da doutrina na atualidade, né, o que a gente vai chamar de doutrina contemporânea aqui, é a maioria na atualidade, diz que com a reforma de 2009, com o novo tipo construído em 2009, não há necessidade de contato físico. E o Supremo Tribunal Federal, em agravo em recurso extraordinário, que você pode dar uma olhadinha, o ministro Toffoli entende da inexistência de contato físico no estupro. Reconhece que pode haver estupro sem contato físico.
Então, a partir do momento que eu passo a admitir isso, a partir do instante que eu passo a admitir de que eu posso ter o estupro sem o contato físico, eu passo a admitir a figura de um estupro podendo ser feito virtualmente. Ou seja, que quando se fala em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, até a conjunção carnal, esse constrangimento pode ser via virtual. Ou a praticar ou permitir com ele se pratique outro ato libidinoso, isso pode se dar virtualmente. Eu posso virtualmente obrigar a pessoa a manter uma relação, essa ameaça vem daí, ou principalmente praticar ato libidinoso com a pessoa virtualmente. Então é sobre esse aspecto que a gente quer chamar a atenção, de que é possível eu imaginar o estupro virtual. Se no passado isso não era admitido, com a reforma de 2009 se dá isso. E é muito importante sacar que em 2009 não era a rede social de hoje. Esse lapso temporal de 2009 à data de hoje é uma grande transformação na internet, principalmente nas redes sociais. Isso muda o quê? Muda o acesso, que cada vez é mais fácil, principalmente o acesso até o smartphone, só um parênteses, que na atualidade já existem inclusive artigos mostrando que o smartphone será substituído, então daqui a pouquinho o smartphone é algo ainda secundário, vai passar a ser secundário, novas tecnologias surgirão, mas antes disso é muito importante sacar que 2009 em termos de tecnologia não é igual a hoje. Em 2009 a gente não poderia imaginar que um smartphone não tivesse como principal função falar, ligar. Hoje, talvez uma das últimas funções do smartphone venha a ser ligar. Ele tem outras funções que não essa, ou muito mais importantes que não essa. E por que eu estou fazendo esse relato? Que a partir do momento que você tem essa compreensão, apesar do tipo penal na mudança não ter pensado unicamente na questão virtual, com o aumento dessa tecnologia, com o acesso mais rápido, esse estupro fica muito mais fácil. Porque, repare bem, filmar uma pessoa, constranger uma pessoa virtualmente é cada vez mais fácil. A ferramenta está na mão da pessoa. Então, um ato sexual, muitas vezes, hoje você tem casos até de atos sexuais que estão sendo transmitidos em live. A pessoa está fazendo uma live do ato sexual sem que a outra pessoa saiba. E é isso que a gente vai ter que estudar. Então, não é só o estupro que a gente está estudando aqui. Na verdade, a conversa de hoje é ver se você se atém a uma nova era que a gente tem de crimes. Crimes que estão sendo cometidos virtualmente, não só no aspecto patrimonial do hacker, mas da relação entre pessoas. Eu não estou me referindo apenas ao crime contra o patrimônio, de eu entrar numa conta corrente e subtrair valores. Ou entrar numa conta corrente e desaparecer com valores. Ou fazer, entre aspas, um furto de Bitcoin. Eu estou me referindo também a quê? A crimes contra a pessoa. E é nisso que a gente tem que discutir. Tá? Só para você ver aqui na nossa pós, a gente vai discutir coisas como o inventário virtual, a possibilidade de morte virtual. Isso tudo a gente tem que trazer. Então, na aula de hoje é isso. É a questão dessa possibilidade. Apesar de haver correntes minoritárias que não reconhecem a figura do estupro virtual, imaginando o quê? Da necessidade do contato físico, o que você tem hoje é o contrário. A maioria entendendo essa possibilidade. Agora, o mais importante para a gente poder caminhar na responsabilidade civil aqui, o mais importante é você ter em mente que ainda é um aspecto novo. Ou seja, apesar dos crimes virtuais já terem sido estudados há alguns anos, ainda são aspectos novos e novos crimes surgirão. E por uma razão muito simples, o avanço tecnológico leva a isso. Combinado? Mas se há uma divergência no campo penal, no campo civil, essa divergência inexiste. Qualquer ato virtualmente vai poder levar à responsabilidade civil. Então, se o namorado, se o homem filma a mulher mantendo relações sexuais sem autorização dela,
se tira uma foto e compartilha com os amigos no WhatsApp da relação sexual ou dela nua ou seminua, se ele a ameaça por obter determinado fim, se ele faz a pornografia de vingança, se isso é crime ou não é crime, que tipo penal ou não é, na responsabilidade civil isso não importa. E por que não tem importância nenhuma na responsabilidade civil? Porque na responsabilidade civil haverá responsabilidade civil. Então a responsabilidade civil irá existir. Penal, esquece. Agora é a civil. Então tudo que a gente vai falar vai gerar indenização por dano material e moral. Pode ter tanto material quanto moral. Mas eu queria agora dar uma palhinha dessa responsabilidade civil contemporânea e tentar encaixar nesse meio digital. Para isso eu começo na era bem clássica, chamar a atenção de você de que a responsabilidade ela pode ser subjetiva ou objetiva. E o que vai separar a responsabilidade subjetiva e objetiva, não esqueça, é o elemento culpa, pois a responsabilidade subjetiva exige a ação ou omissão, que vai existir. O dano, não me parece que aqui não há dano, no mínimo moral, nexo causal e o elemento culpa. Enquanto que a responsabilidade objetiva, inexiste esse elemento culpa. Partindo disso, de que na responsabilidade subjetiva há o elemento da culpabilidade, e é óbvio que essa palavra culpa, no sentido lato dela, essa culpa está no sentido lato, para se referir tanto ao dolo quanto à culpa, a gente tem que lembrar agora de uma visão clássica de responsabilidade civil ainda. E eu chamo de visão clássica por quê? Porque numa aula mais aprofundada de responsabilidade civil na nossa pós, a gente vai falar de novas eras da responsabilidade objetiva. Então o que eu trago para você aqui, eu chamo de uma visão clássica, uma visão de alguns anos atrás, onde imagina-se o quê? Que em regra geral a responsabilidade civil ela é subjetiva e a responsabilidade civil ela é objetiva em dois casos. Se houver previsão legal ou se a atividade que importa, em risco. Ou seja, em regra geral, nessa visão clássica, a responsabilidade é subjetiva, baseado no ato ilícito. E a exceção é a responsabilidade de ser objetiva. E aí é ou está na lei, ou importa em atividade de risco. E por que eu falo em visão clássica? Porque de uns anos para cá vem crescendo que o fundamento da responsabilidade objetiva não estaria na teoria do risco, estaria na teoria da garantia. Então a gente começa a abrir uma nova era da responsabilidade civil e olhar a responsabilidade objetiva baseada na teoria da garantia. Se a gente começar a imaginar essa teoria da garantia, novas eras surgem na responsabilidade objetiva. Uma nova era surge, para ser mais preciso, aqui. E me parece que nessa nova era, talvez a gente possa discutir que esses crimes virtuais, principalmente praticados contra a parceira, contra o parceiro, possa levar à responsabilidade objetiva. E por quê? Porque haveria uma quebra de confiança. Literalmente haveria uma quebra de confiança, que é uma das bases da responsabilidade da teoria da garantia. Mas na aula de hoje, que é uma aula de apresentação, eu quero apresentar essa questão. A nossa pós, ela visa isso, a chamar a atenção da tradição no campo não só acadêmico e tentar ver novas eras no campo acadêmico que possa trazer para o que a gente está estudando. Então aqui, se você ficar numa visão clássica, você vai dizer o quê? Que a pornografia virtual baseia-se em quê? Na responsabilidade subjetiva. Por uma razão simples, não há teoria do risco e não há previsão legal. É claro que eu estou me referindo a uma ação contra aquele que causou o dano, ou seja, aquele que publicou a foto, aquele que compartilhou a foto no grupo do WhatsApp, aquele que fez uma live, aquele que praticou o ato virtual. Nessa visão, seria uma responsabilidade subjetiva e eu teria que o quê? E eu teria que provar o elemento culposo. Se por acaso o seu objetivo é uma advocacia no presente, e quando eu falo no presente, no dia de hoje, eu afirmaria no campo prático, no dia de hoje, que a responsabilidade de toda essa pornografia de vingança, todos esses atos que a gente conversa na aula de hoje, baseia-se na responsabilidade subjetiva.
Eu terei que provar o elemento culposo. Mas o que a gente visa aqui na pós é tentar chamar a atenção de você para coisas contemporâneas. E quando eu falo coisas contemporâneas, coisas que estão nascendo. Que pode ser que no dia de hoje, você diga, esquece guerra. Mas daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos, serão realidade. E eu estou me referindo a quê? Volto a repetir, a teoria da garantia. Da responsabilidade objetiva está fundada na teoria da garantia. E essa garantia, teoria da garantia é na ideia de uma confiança que há. Então, se A e B mantêm relação sexual, é porque um confia no outro. Então você está confiando de que naquele momento do ato sexual, aquilo não está sendo filmado, aquilo não está sendo fotografado, aquilo não está sendo compartilhado. Aquilo é um momento íntimo, um momento daquelas duas pessoas. E se forem poli, não importa, de 3, 4, 10 pessoas, não importa de quem quanto seja, mas vamos numa situação normal, de 2 pessoas. Então você imagina que aquele ato das 2 pessoas é um ato íntimo. É um ato privado entre aquelas 2 pessoas. Então, a partir do momento que um tira uma foto sem autorização do outro, sem que o outro saiba, ou filma e compartilha no WhatsApp, ou coloca numa rede social, ou usa posteriormente como vingança, parece-me que essa quebra de confiança vai existir. E por essa quebra de confiança existir, eu caberia na responsabilidade objetiva. Entretanto, o que eu preciso chamar a atenção na aula de hoje, que é justamente o início de uma nova conversa. Então, na aula de responsabilidade civil, nós vamos ter que conversar sobre a teoria da garantia. Aí alguns vão dizer assim, mas teoria da garantia, eu estou estudando direito digital, por que eu vou estudar isso? Você vai estudar isso justamente para poder dizer se aplica ou não a teoria da garantia nesse caso. Combinado? Esse é o meu primeiro aspecto. Então, pensando no dia de hoje, responsabilidade subjetiva. Pensando na peça que você vai fazer hoje, responsabilidade subjetiva. Tendo uma visão mais a médio e longo prazo, se realmente crescer a teoria da garantia, nós poderíamos imaginar que, nesse caso, haveria uma quebra de confiança. E havendo essa quebra de confiança, eu estaria numa responsabilidade objetiva. Combinado? Outra questão importante salientar. Que dano vai existir? E eu vou abrir aqui a tela porque é outra coisa que a gente tem que trabalhar em nível de pós. Talvez se a aula fosse de graduação, a gente não, depende da graduação que fosse, depende do aluno que fosse, a gente não traria essa divisão. Mas na aula da pós a gente precisa trazer. Durante muito tempo, imaginava-se que o oposto do dano material fosse o dano moral. É interessante que ainda hoje, quando a gente peticiona, quando o juiz profere uma sentença, imagina-se o quê? Dano material, dano moral. Entretanto, o oposto do dano material não é hoje o dano moral. E é interessante que você precisa compreender isso para entender o STJ. O STJ, ele fala, no primeiro momento, que o dano material pode acumular com o dano moral, para posteriormente, recentemente, falar que o dano material pode acumular com dano moral e com dano estético. Então, em cima dessa visão, o contrário de dano material não é dano moral. O contrário de dano material é o dano imaterial. Então, o oposto de dano moral é o dano imaterial, correto? Esse dano imaterial, ele vai se dividir em 3 tipos: moral, estético e existencial. Eu queria chamar a atenção de uma coisa seguinte: moral, dano imaterial se divide em moral e estético. Isso é pacífico. Tem súmula do STJ, inclusive, chamando a atenção disso. Súmula do STJ que entende que o dano moral pode acumular com dano estético. Acontece que no campo virtual, o dano estético é difícil imaginar, pois o dano estético pressupõe um elemento físico. E é difícil imaginar virtualmente esse dano estético. Pode ser que em algum momento a gente consiga imaginar, mas hoje me parece difícil. Mas quando eu falo que o dano material tem como posto dano imaterial, eu não estou me referindo apenas à questão meramente acadêmica. A minha questão é algo que nas redes sociais me parece muito forte,
que é a questão existencial. A questão é dano existencial. O dano existencial é um dano recente em termos acadêmicos. É uma doutrina estrangeira, uma doutrina alemã, que vem para o Brasil. Ela é uma doutrina alemã que é desenvolvida no direito italiano. A Corte italiana julgou e reconheceu a figura do dano existencial. Então, hoje, na jurisprudência italiana, eu passo a admitir o dano existencial. E no Brasil, há uma decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o dano existencial. E o que seria isso? O dano existencial não seria um dano moral, porque ele não estaria atingindo a sua honra necessariamente. A grande questão é que talvez seja difícil da gente aceitar por duas razões. Você vai ter uma dificuldade inicial com o dano existencial por duas razões. Primeiro, você trabalhou a sua vida toda imaginando que o contrário do dano material é o dano moral. Correto? Ou seja, inclusive hoje, quando você peticiona, ninguém peticiona pedindo dano material e imaterial. Você pede dano material e dano moral. É o normal. A sentença fala em dano material e dano moral. Então, essa é a primeira questão para você ter uma certa implicância, uma certa rejeição, uma certa dificuldade de aceitar o dano existencial. E a segunda coisa é que o dano moral ficou muito grande. Então ele acabou no campo prático confundindo-se com o dano imaterial. Mas a questão é que o dano moral, na sua essência, é um dano que atinge a sua honra. Pode ser uma honra subjetiva ou objetiva. Isso no campo virtual eu posso admitir? Claro que sim. Claro que no campo virtual eu vou admitir isso. Só que a doutrina vem trabalhando, no campo, e a jurisprudência italiana no Brasil, uma decisão, reconhecendo que há danos existenciais que mudam na questão da sua existência. Então, repara bem, nós temos escolhas a fazer. Se você está assistindo essa aula e se você vai fazer uma após, é porque é algo importante na sua escolha. Foi uma escolha que você fez profissionalmente. Então, está dentro da sua área, das suas escolhas. E há danos que podem atingir isso. Então, imagina que eu possa difamar a pessoa nas redes virtuais, eu posso divulgar a foto da pessoa mantendo relação sexual, filmando, e aquilo comprometê-la nas suas escolhas, na busca da sua felicidade, numa questão de escolha profissional, da maneira que você é, ou seja, ligada à sua existência. Eu espero que ninguém nunca tenha sido vítima disso, mas se você imaginar que você possa ter sido vítima de um ato como esse, isso pode atingir a sua existência, não só a sua honra, a sua existência, as suas escolhas. Daí a gente admitir a figura de um dano existencial. Mas aqui fica apenas uma semente para a gente desenvolver na pós. Então, o que é para desenvolver na pós? Primeiro, se há ou não há dano existencial. Se você reconhece ou não a figura desse dano existencial. E segundo, reconhecendo se ele pode ser admitido virtualmente. Qual a minha opinião? Primeiro, considero o dano existencial sim. Eu acho que o dano existencial ele é real. E aí, para quem nunca ouviu falar nisso, ou está ouvindo agora, já ouviu falar, mas nunca se ateve a estudar melhor. Eu dou sempre a questão do estupro como exemplo. Existe um caso trazido na doutrina, que seria uma mulher que for estuprada pelo amigo, ou seja, ela estava alcoolizada numa festa, não lembrando direito o que estava acontecendo, o amigo veio e manteve relação sexual com ela, sem ela saber. E esse amigo não usou preservativo. E ela ficou grávida. Repara bem, dano moral, correto, você pode imaginar dano moral, não tem nenhuma dúvida. O estupro em si, mas a gravidez. Será que a gravidez é apenas um dano moral? Será que há dano moral na gravidez? É uma discussão. Mas com certeza a gravidez vai mudar escolhas dela. Pode mexer na existência dela. Então, como pode mexer na existência dela, possamos admitir um dano existencial. Repara bem, eu não estou excluindo o dano moral. Eu estou ampliando o dano e não excluindo. Portanto, se eu for imaginar de que aquela gravidez indesejada
ela pode mexer na existência dela, eu vou imaginar que tudo aquilo que a gente falou virtualmente também possa mexer na existência da pessoa. Correto? Daí, quando eu imagino no campo virtual o dano, eu vou imaginar quais. Deixa eu só apagar essas marcações aqui, para ficar mais claro a gente ter e começar a concluir. Então, quando eu vou imaginar esse dano, o dano que eu posso imaginar virtualmente é, primeiro, o dano material. Segundo, o dano moral. Podendo acumular tranquilamente. Dependendo da linha acadêmica que você seguir, dependendo da questão acadêmica que a gente vai desenvolver do seu ponto de vista, a gente pode emitir também a figura do dano existencial. Então a gente vai poder admitir a existência desses 3 danos. Mas aí eu volto a repetir que é uma questão da sua linha acadêmica. Por isso que a pós vai ter também essa virtude de fazermos uma análise acadêmica para aí você chegar à conclusão se você quer ou não, se você gosta ou não, se você concorda ou não, se você quer continuar estudando ou não, se você quer aprofundar ou não. Correto? Então aqui é um amparar, aqui a ideia da aula de hoje foi uma conversa sobre direito digital e mostrar a você da importância dele nesse mundo contemporâneo. Tá joia? Queria muito agradecer a sua presença, tá? O meu muito obrigado. Se você quiser me achar nas redes sociais, @CarlosEduardoGuerra_de_Moraes, tudo junto, tá ok? E para terminar, lembrando para você ficar atento à promoção no site em comemoração aos 10 anos do SERJ. Em cima disso, todos os cursos, com exceção dos cursos de pós-graduação, estão com 35% de desconto, tá bom? Só dá uma conferida no site. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, espero que tenha sido de bom tom. Se quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, pode me procurar nas redes sociais, @CarlosEduardoGuerra_de_Moraes, aí é o link para o Instagram. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, fique sempre com Deus e uma boa sorte na sua caminhada.